Opa! Sou eu! Ah, que saudade que eu estava de vocês, hein? Aliás, ouvintes da CBN, se cada vez que eu pensasse em vocês sumisse um pedacinho de mim... Epa! Cadê eu, hein? Que isso, hein? Chegamos, hein, gente? Cá estamos para mais um Arena CBN. Isso é muito cara de pau. O programa mais lindo de toda a cidade de Campinas. Queria agradecer as mensagens de apoio dos nossos ouvintes nesses dias em que estive ausente, perguntando de mim. É muita saudade, viu, William Cabelo? Muita saudade, já passando para alegrar a tarde, passando aquele feixe de luz. Sempre passa, né? Sempre passa. Sempre passa. Mas o que não passa nunca é a alegria do sarcófago. Você é muito Boa tarde a todos. Hein? Carlão, Lupe, Eliel, Fábio Scheibe, onde estiver, e toda a nossa audiência. O Scheibe não veio hoje porque ficou trabalhando ontem até tarde. Esteve na festa de encerramento da Série A2 do Campeonato Paulista e por isso não estará no Arena CBN, porque está se recuperando. O pós-festa é complicado. Não é fácil, não. Fez um grande trabalho, Fábio Scheibe, entrevistando lá os destaques do campeonato e tudo mais. Só tirou foto com a concorrência. Não pode, viu, Scheibe? Não pode dar ibope, não, viu? Mas tirando isso, foi muito bom o trabalho do Fábio Scheibe. Pena que sentiu, né? Sentiu. Mais cedo eu lembrei das transmissões na Copa de 98, 2002, daquele cidadão falando: alô, Galvão? Diga, Tino. Sentiu. Descobriu, depois desta festa, Carlão de Freitas, que não é mais um mancebo, né? Fábio Scheibe não é mais um mancebo. Não. Boa tarde, Leão. Boa tarde, ouvinte CBN. Fábio Scheibe ontem disse que acabou com salgadinhos. Foi um show, coquetel. Mais uma vez na história deste planeta que o gelo foi culpado, né? Mais uma vez. Acho que colocaram muito gelo aqui na minha bebida. Azeitona me fez mal. Cuidado, hein? Fazer o quê? Fala, Eliel. Lá. Aí, ó. Essa voz de veludo. Direto do hotel onde foi a festa, hein? Que isso, velho. Meio cansado, Boa tarde. Olha a voz de quem tava dormindo até agora. Tudo bem, Fábio Scheibe? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Estivemos ontem na premiação da Série A2. Muito legal ver os times da Série A2 que subiram para a Elite. E os outros também que participaram, a seleção do campeonato, muito legal, os envolvidos nessa competição. Muito legal, eu acompanhei as postagens do nobre Fábio Scheibe e gostei bastante. E dois amigos meus estavam nessa seleção, um é o PHzinho. Só que o PH eu achei estranho, porque ele me postou, ele postou a foto que ele foi escolhido o melhor lateral da competição. Só que ele é lateral esquerdo, velho. E ele ganhou como lateral direito, Scheibe? Eu não entendi. Ou o troféu, fizeram 2 troféus de lateral direito. Não, o PH ganhou como lateral direito, realmente. E ele é lateral esquerdo. Lateral esquerdo foi o Léo Campos. Do Velo. Eu acho que os caras deram pro PH porque, tipo assim, tem que premiar, porque aí eu acho que tava premiando laterais. Não o melhor direito ou o melhor esquerdo. Sim. Porque o PH é lateral esquerdo. Tanto que nos jogos contra o Velo, ou até mesmo nos jogos anteriores do acesso do 15, o PH jogou muito pela esquerda. Sabe quem revelou o PH? Quem? Sertãozinho Futebol Clube. Foi o último, né, pelo visto. Primeiro e Depois único. do PH não veio mais nenhum. Aí veio o... Não, mas nomes ali que o Sertãozinho revelou que estavam nessa seleção da Série A2. Daniel Gigante. O Daniel Gigante. O Daniel Gigante era muito grande mesmo. Não, mas não estavam na A2, mas subiram. Não estavam na seleção. O Leleco. O Leleco jogou aqui no Guarani. Noroeste, né, não? Ele começou no Sertãozinho, depois foi pro Noruso. Ele jogou no Guarani. No Velo Clube. Ele jogou no Velo. No Velo, jogou no Velo. Fez gol no Guarani pelo Velo. O Leleco depois jogou no Botafogo de Ribeirão. Jogou. Carlão, um lance só e a história dele no Botafogo de Ribeirão passou. Botafogo-Guarani. Não era Botafogo-Guarani? Acho que era Botafogo-Guarani. Que teve um pênalti pro Guarani. O Leleco entrou aos 50 do segundo tempo, acompanhou o atacante da área de defesa até a área de defesa do Botafogo e fez o pênalti. Verdade, foi isso mesmo. Acho que foi contra o Guarani esse jogo. Mas foi o único jogo que o Leleco fez com a camisa do Botafogo, depois ele não jogou mais. Aqui, jogou no Guarani. Foi esse o jogo. Aí tinha outro, o Pereira, que jogou no Novo Horizontino, jogou no Vitória da Bahia. Pereira de Sertãozinho, cria do Sertãozinho também. Sertãozinho é time grande, viu, Fábio Scheibe? Apesar que você ontem, com o presidente Reinaldo Carneiro de Bastos, você perguntou qual o prazo de validade do Sertãozinho. Achei uma pergunta indigesta, mas eu entendo a sua tentativa de provocação. Mas a pergunta boa que o Scheibe fez mesmo é se tinha como proibir que nome de estações do ano fossem destinados a clube de futebol. Adorei essa pergunta, cara. Mas ele não foi tem incisivo, como, né? Adorei Não tem essa como, pergunta. porque agremiações tradicionais
elas antevêm antes da federação. Eu nunca vi um time chamar inverno, verão. Outono Futebol Clube. Mas tudo bem. Mas isso foi indireto a alguém? Não, mas é legal. A cidade tem uma estação o ano inteiro. Ainda com uma estação belíssima, por sinal. Só... Mas falando sério, um ponto muito legal da festa ontem foi a aparição, né, do Sérgio Guedes, do técnico. Verdade, Guedes, e ganhou como melhor treinador. Ganhou como melhor treinador, apareceu depois do problema que teve de saúde, né? Foi hospitalizado por causa de um infarto. E você vê, o tá Tandy bem, graças a Deus. O Tandy também. O Tandy também. E você viu que o Tandy falou na cama do hospital? Ouvido, cara. 4 anos sem se cuidar. Aí. 4 anos sem se cuidar, velho. O Tandy não fazia ele exames regulares. No ouvido. Tá vendo aí? Com sintomas foi estranhos. ver, era infarto. Pessoal, examinho da esteira, que é o ergométrico, uma eco de vez em quando. É sempre recomendável. No caso do cabelo já não dá mais jeito. Mas pra quem ainda tem esperança, faz 12 anos que é sempre recomendável fazer. Eu fiz esteirinha no ano passado. Olha aí. O médico terminou, e aí, doutor, o coração tá bom, prepara uma... Mas enfim, né? E a esteira até hoje não deram reparo. É igual o elevador hoje. Igual o elevador hoje. Mas fizemos o ergométrico. Tem que fazer. Esteira tem que fazer. Não, mas tem sim. Vamos falar hoje da questão dos árbitros da CBF, que mais uma vez envolvido em polêmicos, e eu acho que a CBF erra, na minha visão. Em afastá-los. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a CBF já escolhe 3 bodes expiatórios. Ah, sim, os garotos. 3 árbitros afastados do futebol brasileiro por erros na primeira rodada. Só que engraçado é que seu Braulio nunca é afastado. Tem? Braulio tá sempre de pé lá na CBF. Moral, né? O José da Rocha Filho lá também nunca é afastado. O Wagner Nascimento lá do Rio de Janeiro nunca é afastado. A Edna. O Vin Diesel, como que é o nome do Vin Diesel lá? O Jean-Pierre. O Jean-Pierre nunca é afastado. E é isso que eu acho engraçado. Agora, esses coitadinhos que estão começando agora caíram como bode expiatório. Nós vamos falar sobre isso também. Fala, Lupe. Beleza? Não, você cutucou o que você queria? Ah, não, já perdeu o assunto. Já foi. Ah, do lance do Leleco? É isso aí mesmo. Foi Botafogo e Guarani, né? Botafogo e Guarani, o pênalti foi 75 do segundo tempo. 75 é o quê? 30 minutos do segundo tempo. É isso aí. Eu guardo bem os jogos na minha cabeça. Você tem uma memória de... elefante. Não só a memória, diria o mais jogos do Guarani, né? Deixa... Eu acho que a gente hoje, além desses assuntos, poderíamos fazer uma enquete. Hoje é dia do quê? Vamos ver. Hoje é dia mundial da voz, cara. Ah, que legal. E aí a enquete... Véio. Ontem foi dia mundial da arte, nós tivemos uma participação maciça. Maciça ou maçante? Maciça é legal. Maçante é meio tipo Scheibe, né? Enjoa. E aí o que acontece? Muitos ouvintes mandaram, porque ontem foi o Dia Mundial da Arte, os gols de... Obra de arte. Que você penduraria num quadro. Exatamente. E eu acho que hoje, no Dia Mundial da Voz, até para homenagear aqueles companheiros de profissão, a voz marcante... do rádio brasileiro. Do esporte brasileiro. Ah, muita gente vai falar Galvão Bueno. Eu não vou com eu posso falar a minha? Pode falar. Deva Pascovitch, ótimo a nome. Minha. Eu vou na minha. Luciano do Vale. Nossa. Boa. Ah, o cabelo vai vir com o Fiore de Liotti. Não, vou fazer. Eu gosto muito dele profissionalmente falando e a minha opinião é minha e quero nem saber. Calma. Claudemir de Oliveira Andrade. Andrade. Baita voz. Zorro. Não precisa gritar. Uma voz marcante. Uma baita voz. Gostei. O senhor tá bravo hoje? Não, tá bem esquisito. Opa, gol. Gol contra, hein? Gol do Barça, mas foi contra do PSG. Rafinha? Não, foi contra, Carlão. Ah, bom. Tá comemorando, mas foi contra. Não foi dele. Carlão, uma voz marcante do esporte. Cara, o Luciano do Vale... O Lupe foi bem. Bom, mas o Deva marcou as Deva. minhas idas e vindas na faculdade. Deva Pascovitch. Gosto do Deva. Prepare-se. Esse prepare-se dele. Uma voz marcante do rádio também, o show do Antônio Carlos. Antônio Carlos, no Rio, né? Rio. Não, é aqui em São Paulo. Show do Antônio Carlos? Também tinha em São Paulo. Vai, fala aí, Carlão. O quê? A voz pra você, Luciano do Vale? Luciano do Vale. E a sua, o Scheibe? O Bolacha? É um cara que eu gosto muito, que eu sempre ouço os jogos do Rio de Janeiro também, nosso colega de rádio também, o Edson Mauro, lá da Rádio Globo do Rio de Janeiro, da CBN também. O Edson Mauro era o Bingo? Não, o Bingo era o outro, né? Bingo! É ele mesmo. É ele mesmo. É ele, né? Bingo! Muito legal. Muito boa, verdade. O futebol no Rio, ele é característico, né? Característico. Ele tem a Mais sua leve, narração. Né? Eu acho que o que mais destoa é o que faz pra gente aqui em São Paulo de vez em quando. Que é o Vitor... Me deu um rosa Vitor agora. Lessa. Vitor Lessa. Não, Vitor Lessa era repórter. Era repórter. É o que faz agora o Hugo Lago. Hugo Lago. Hugo Lago.
Que eu acho que ele não segue essa tradicionalidade. O Rio ele é mais leve, né? A maneira de encarar e o futebol. E aquele Equio bonito, né? Equio Tabajara. Você gosta do futebol com Equio ou sem Equio, Cabelo? Mas você acha eu acho que essa daí engaja, pessoal. Vamos nessa? Vamos ver. Qual foi a voz marcante do esporte? Do esporte. Não precisa ser necessariamente do futebol. Exatamente. Tá, até porque tinha uma voz que fazia assim, ó. Lipa na chulipa. Essa é famosíssima. Vai dar Galvão, Luciano, grande Odinei Elson. Bom, começamos então. Vamos com o sarcófago, até porque no dia 16 de abril, a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte Preta esteve em campo. Olha lá, Carlão, eu fico 3 meses sem vir no programa e sempre muda, a Ponte Preta. Preta. O roteiro é o mesmo. A Ponte Preta esteve em campo. Quem é que faz Contra o roteiro, quem? Hein? O Lupe. Mentira, fui eu. Sexta-feira alguém acertou? Ontem, fala ontem, sexta-feira ninguém acertou e ontem ninguém acertou. Cheguei, viu? Né? Cheguei. Mas hoje a gente vai adotar um estilo aqui barra pesada. Não, mas é Ponte quem? Não vamos falar. Mas e a música? Tem que ter a música. A música nós vamos soltar porque faz parte do quadro, mas o adversário acabou. Acabou a graça. Manda a música agora, então. Tá uma palhaçada o sarcófago. O jogo foi no mesmo ano que essa música foi lançada. Ah lá, ele já pega o celular, ó. Baby do Brasil. Que isso? Nossa. Baby do Brasil é maravilhoso. Se o Carlão já não sabe, já é meio caminho andado. Pode colocar, coloca no ar. Quem fez o Brilho das Estrelas. Baby do Brasil é maravilhoso. Que Ângela, é Baby do Brasil. Ó. Maravilhosa a música. Eu não sei. Eu também não vou falar mais nada. Bela canção, Cabelô. Já a gente vai falar o jogo e hoje ninguém vai acertar. Mas ó, já pegou o celular na mão, né? Não, eu tô lendo os ouvintes aqui, mandou a Silvio Luiz. Verdade, hein? Também. Aliás, se restabeleceu. Acho que se restabeleceu, né, Silvio Luiz? Tava fazendo exames aí. Osmar Santos, Alexandre Machado. Pai da matéria. Jorge Cury. Boa. Os áureos tempos do rádio. O outro ouvinte mandou, deixa eu ver que voz marcante é essa aqui. Jorge Cury saudoso, isso mesmo. Boa tarde, a voz do esporte pra mim é José Silvério. Valdir Félix, de Cosmópolis. Cosmópolis nos abraça, hein? Ó, sempre. Osmar Santos não tem pra ninguém. Milton Leite, verdade. Milton Leite, pô. Milton Leite. José Silvério. José Silvério era bom. Ele ainda é vivo, mas era bom porque não narra mais, né? Eterno Deva Pascovitch. Prepare-se pra explodir. O Deva explodiu na campanha de 2012 do Corinthians. Do título do Corinthians. Sim. Ele foi praticamente a voz daquele título do Corinthians. Silvio Luiz, Paulo Stein. Mandou aqui. Lá do Rio. Falar do Rio, eu não sei se alguém falou, eu vou falar. Posso? Garotinho? José Carlos Araújo. De vez em quando eu escuto a concorrência. O ouvinte mandou aqui, José Carlos Araújo era da CBN, não era? Era. O ouvinte mandou aqui, Globo, né? Rafael Pio no vôlei. Verdade. Depois do Eu Te Amo, Bruno Lima, eu não duvido de mais nada, velho. A Mauri de Campinas, quem canta é a Amelinha. Amelinha, obrigado. Eu jurava que era Baby Consuelo, foi um deslize meu. Não, sim. Tranquilidade. Outro ouvinte aqui, a voz mais marcante do esporte do tenista Guga. É verdade, hein? Lembra? Pior que quando eu vou jogar meu futebol, foi muito bom, hein, Rogério? Você faz o quê? Cada matada no peito é... Pior que é, cara. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19
3279-0005. monkeymac.com.br. A família Tigo 5X é a linha de veículos que se destaca pela sua versatilidade e design moderno. Composta por Tigo 5X Pro, Tigo 5X Pro Hybrid Max Drive e Tigo 5X Sport. Essa família oferece alta qualidade para todos os condutores. Faça um test drive e experimente o que a família Tigo 5X tem de melhor. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas 37059110. Paz no Trânsito começa por você. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Viva o melhor do Cambuí. Apartamentos com 115 e 117 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas e acabamentos de alto padrão. São mais de 15 itens de lazer para você e sua família. O Gran Paisage já está em construção na melhor esquina do Cambuí. Visite o nosso decorado na Rua Coronel Quirino 392. Acesse granpaisage.com.br e saiba mais. Explore a revolução automotiva na Caoa Ford. Adquira a Ford Ranger XLS modelo novo com oferta especial, taxa zero e supervalorização do seu seminovo. Explore também o Ford Territory e encare a evolução a partir de R$ 209.990 com tecnologia avançada. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no Trânsito começa por você. Venha molhar as palavras no Gil Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a Unidade Rosário. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Quatro horas e 24 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. O Marcos Pimenta, de Indaiatuba. Indaiatuba nos abraça, hein? José Silvério, a voz dele aqui. Boa tarde, Zé Silvério. Mandou também o Reginaldo. Zé Silvério tá liderando, hein? Tá. José Carlos Araújo, a voz do futebol brasileiro. Ah, garotinho. A voz do Maracanã. Opa. O outro ouvinte mandou aqui, boa tarde, Luciano do Vale. Mandou aqui o ouvinte, Luciano do Vale é legal também, né? Januário de Oliveira, também era muito bom. Tá lá um corpo estendido no chão. Pedro do Jardim do Lago, Haroldo Fernandes, narrador. Haroldo Fernandes. Conheceu o Cabelo? Não tô lembrando, não. Tá. Marcos Antônio Carvalho de Campinas, pra mim, o melhor narrador de futebol atual é José Carlos Araújo. Verdadeiro garotinho. Já tá com 80, né? Já. Tá na casa dos 80. Januário de Oliveira, está lá um corpo caído no chão. Lá vai o primeiro carreto da noite. Tá aí o que você queria. Sinistro, muito sinistro. Clésio de Oliveira. Chutava a bola pra fora do Maracanã. Não, Clésio Paralho. Cruel, muito cruel. Sabe, pessoal, por gentileza, informem corretamente os ouvintes. Não é Baby, é a Melinha. É que o timbre é parecido, né? E aí me enganou. Eu fui traído pelo timbre. Vai dar ruim isso aí, vai dar ruim qualquer dia. Januário de Oliveira, mais Januário de Oliveira. Engana bem, né? Hoje a voz marcante, Marcelo Gomes. No passado foi Osmar Santos. Marcelo Gomes, que já foi narrador da CBN, agora tá narrando NBA Brasil. Opa. Muito bom. O Elias mandou aqui pra gente. Obrigado, Elias.
O Guilherme, eu já vi sua mensagem, tá? Ele mandou 512 mensagens aqui pra gente, mas nós já vimos. Nós vamos entrar em contato com você aí pra ver se a gente consegue essa sugestão de entrevista, tá bom? Uma voz linda e marcante é a do Sérgio Chaplin. Sérgio Chapelin. Chapelin. Sérgio Chapelin. Nacional, fantástico, entre outros. Cazé, mandou aqui o Danilo Lima. Cazé? É aquele da MTV da década. Não sei, hein? Ou é o Cazé atual desse canal de esportivo? Milton Leite de 4 anos atrás. Aí sacanagem. Amigo do Rogério Ceni, né? Abram-se as cortinas, começa o espetáculo Torcida Brasileira. Fiore Giliotti. Balão muito subindo, bom. balão descendo. Como que é? Balão subindo, balão descendo. Outra aqui, ó. Lá da cidade universitária, Francisco Pinto, Fiore Gigliotti. Você sabe por que o Francisco Pinto não pode ter um relacionamento com a Suzy? Não, melhor não. Outro ouvinte aqui. Gil Gomes. Aí, velho. Gil Gomes. Olha! Boa. Galvão Bueno. Alô, amigos! Tava demorando, hein? Primeiro Galvão Bueno que aparece. Achei que ia dominar. Rômulo Mendonça. Esse é sensacional, né? Da NB. Aquele narrador de tênis da Sport TV, não sei o nome dele. Rapaz, Sport TV reformulou bastante. É o Eusébio Rezende, será? O Eusébio eu não sei se tá no tênis. Não sei. Mas o Eusébio eu vi que ele tava fazendo basquete, né? Vôlei. Mas pode ser. Como pode não ser também, cara. É tudo uma incógnita. Tem ouvinte mandando áudio pra gente, Nilson Belisário? Vamos pôr no ar. Boa tarde, amigos. Arena CBN. Vai no seu tempo, querido. Uma voz marcante, sem dúvida nenhuma, é do Léo Batista. Verdade, velho. Chegava a hora dos gols do Fantástico. Era muito legal, viu? Os gols do Fantástico, verdade. André de Campinas. Obrigado, André. Abraço. Mais um áudio aí, meu caro Nilson Belisário. Boa tarde, Arena CBN. E aí? Novidade, hein? Ele e o Cabelo trabalhando no mesmo dia, hein? E nessa rádio aí, só quem não falta é o Carlão e o Lupe. É o proletariado. Só o Miguel. Ó, Miguel não. Miguel é uma palavra dura. Não. Miguel não. Mas acho que cabe. Não cabe não. Nem Miguel, nem chinelinho. Para com o Miguel, isso aí não é sério, não. Gota é um negócio muito sério, é um problema de saúde que acomete boa parte da população. Não tem Miguel, não. Cura, só controle. Temos que ter a empatia. Tem Miguel, não. Um pouco mais para de... com isso. Não. Solidariedade. Não, que isso. Tudo bem. Uma coisa leva a outra? Leva, mas não tem nada a ver. Elas andam juntas, né? Vamos pra mais um aí. Tá vendo, cara? 4 anos sem se cuidar. Aí, ó. É por isso que ele teve problema. Aí, eu tô há 15 e não tenho nada. Então, esse é o negócio. Quando você vai, é que você descobre. Não vai. Não vai. A ignorância é a melhor coisa. É a mesma coisa de você descobrir. Pra que descobrir, mas assim, pela risada no final... Ele tava zoando. Gosta de uma pitada. Deu uma baforada. Esse negócio de descobrir, o Lupe falou que uma vez é uma verdade, cara. E você sempre usa essa frase. Guerra anunciada, morre quem quer. E outro dia tava levando o Lupe falou assim, deixa eu ligar antes de avisar que eu tô indo. Eu falei, pra quê? Ele falou, eu não tô afim de descobrir nada. Tá certo, tem que ser assim. Você avisa também, Chaibe, antes de chegar em casa? Eu aviso. Agora comecei a avisar novamente. É bom mesmo, viu? Porque vou falar a verdade pra você. Tem gente aí, ó. É nova direção. Mudou? Não, nova direção que eu digo atual, né? Voltamos ao passado, mas pra nova direção. Que isso? O Chaibe está preso, é isso. Vê se sai o casamento vida, agora, né? Viu, Chaibe? Muita coisa pela frente. Um chaibinho aí, pô. Mas, estamos felizes e conte conosco pro Chá Revelação, que vai ser o maior Chá Revelação da história do rádio brasileiro, tá? Vai ser muito legal. Será um prazer. Vamos pro último ouvinte do áudio aí, depois a gente faz o assunto. Boa tarde, galera do CBN, é o Francisco de Jundiaí. Ô, Franciscão. Neste dia da voz, que tal reprisar aí a vitória do Vôlei Renata sobre o Cruzeiro com a narração do grandioso Rafael Pio. Que isso, hein? De arrepiar aquela narração. Muito mesmo, concordo. Foi uma narração brilhante do Rafael Pio. Brilhante mesmo. Nós vamos reprisar na quinta-feira, às 9h30 da noite. Boa. Tá bom? Na quinta, às 9h30 da noite, com Vôlei Renata e Vôlei Guarulhos ao vivo. Aliás, quanto tempo durou hoje, Lupe? Porque você sabe que o pessoal tá acusando o Vôlei Renata de ter feito um negocinho lá de ingresso, hein?
Então, hoje foi ao meio-dia, né? O início das trocas. O início e o fim, né? Não, foi meio-dia e 45 segundos foi o fim. Isso, porque a gente saiu aqui do Eu não consegui. Sports, já tava ali um oba-oba na redação, o que tá acontecendo, tá fora do ar. Aí veio a Fer, né, que é a do jornalismo ali, que tava brava, hein? Conheço. Desde as 9 da manhã. Tava e brava. ela não conseguiu. Tava brava, moça. E aí, o que aconteceu? Durou pouco. O Vôlei Renata colocou até aqui no Instagram. Eu vou até pegar aqui a mensagem que eles colocaram, ó. Eles colocaram um mapa, né, de acesso. Mais de 4 mil usuários simultâneos por minuto. Ô, louco, cara. Tentando retirar a entrada para a semifinal de quinta-feira. Mas é isso, não tem mais ingresso. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, vamos aguardar. Mas a informação é que os ingressos estão esgotados para o jogo lá no Taquaral, quinta-feira, 9h30 da noite. E se você não conseguiu, faz o seguinte. Sintonize 99.1 a partir das 9 horas. Vamos ter um pré-jogo, inclusive, hein? Que show. Imperdível. Renata Rondini e Rafael Pio, direto do ginásio do Taquaral, com convidados, um material bem bacana. E é claro, quando a bola subir, muita emoção. Que Rafael Pio, é bola para um lado, é bola pro outro. É bola quica no chão e é ponto, é quica no outro que é ponto. É só emoção. Só emoção. Então, é o seguinte, não conseguiu ingresso? 99.1 FM, você vai poder acompanhar todas as emoções desse jogão de vôlei. É isso aí. E acabo de receber a informação aqui, adivinhem só. Será? Vamos sim sortear ingressos para o jogo do vôlei na quinta-feira. Mas na quinta-feira nós queremos fazer um dia histórico, Antônio Lupi. Como que vai ser? Na quinta-feira nós vamos sortear todos na quinta-feira mesmo. E o torcedor pode ficar tranquilo, porque o ingresso é digital, nós vamos enviar direto, não vai ter que se deslocar até a rádio para retirar, nada disso, até porque o jogo é só 9h30 da noite. Isso. Dá para se programar, se você ganhar, dá para conseguir convencer a patroa de ir, ou o patrão de ir, enfim, ou um amigo, e por aí vai. Nós vamos sortear 5 pares de ingressos na quinta-feira. E nós queremos ver o telefone bombar, hein? Vai espumar. Bombar. Mas não vai ser fácil. Vai ter uma pergunta por desafio. trás. Vai ter uma pergunta. Essas perguntas me assustam. Vai ter uma pergunta. E nós vamos fazer diferente. Isso também me assusta. Eu vou até pegar o áudio aqui. Nossa. Eu vou gravar ao vivo pra ele. Já saiu lá? Ainda não, né? Eu vou gravar ao vivo pra ele aqui, ó. De novo, ao vivo, com o CEO do Grande Vôlei Renata, um dos responsáveis pelo projeto, que já garantiu os ingressos, mas nós queremos mais. Nós vamos sortear também uma camisa do Vôlei Renata. Ô, louco! Além dos 5 pares. Agora nós dependemos da aprovação do gestor, entendeu? Então essa ainda não é garantida, tá? Vamos pro Repórter CBN, mas os 5 pares estão garantidos. Sorteio na quinta-feira do Arena. Repórter CBN. Terça-feira, 16 de abril de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as notícias externas explicam 2/3 do que está acontecendo no câmbio do Brasil. A cotação do dólar chegou a alcançar R$ 5,27 hoje. A alta coincide com a nova meta fiscal do governo, que agora prevê déficit zero para 2025. A previsão inicial era de um superávit de 0,5% do PIB. De acordo com o ministro, entre os fatores que afetaram a cotação da moeda estão a atividade econômica aquecida nos Estados Unidos, os dados da inflação americana e a escalada do conflito no Oriente Médio, com impacto no preço do petróleo. As declarações de Haddad foram dadas durante uma agenda em Washington. O dólar comercial está em alta de 1,38%, cotado a R$ 5,25. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a criação de uma cota para produções nacionais em serviços de streaming que atuam no Brasil, mesmo que não tenham sede ou infraestrutura no país. O texto propõe que as plataformas passem a pagar tributos de até 3% do faturamento de conteúdo
para a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. A proposta foi votada em caráter definitivo e segue agora para a Câmara dos Deputados. A tocha olímpica dos Jogos de Paris foi acesa numa cerimônia no Templo de Hera, na cidade grega de Olímpia, berço do evento esportivo na antiguidade. As nuvens impediram a geração da chama por meio de raios solares e o símbolo da Olimpíada foi aceso com uma flama reserva. A cerimônia de abertura dos Jogos está marcada para o dia 26 de julho, no horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, Mário Quintino. Como está a situação das estradas neste momento aqui na região metropolitana de Campinas? Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com uma atualização do quilômetro 120 da rodovia Anhanguera em Americana. A gente comentou mais cedo sobre um acidente que aconteceu bem no acesso para a rodovia Luiz de Queiroz. A pista já está liberada, então nosso ouvinte já consegue passar por ali. E foi um acidente que não teve nenhum ferido, mas foi um acidente grave, Eliel. 2 veículos acabaram colidindo ali, inclusive os 2 acabaram capotando na pista, mas felizmente não teve nenhum ferido, e então o nosso ouvinte já consegue passar por ali na rodovia Anhanguera para seguir em direção da capital. Inclusive, ainda na rodovia Anhanguera, atenção na altura de Jundiaí, tem lentidão do quilômetro 61 até o quilômetro 60. Na Bandeirantes, por enquanto, o nosso ouvinte segue aí sem problemas nos 2 sentidos, e eu falo também da Adalberto Panzan, por enquanto também é um bom caminho, tanto na chegada para a rodovia Anhanguera, quanto para quem vai no sentido da rodovia dos Bandeirantes. Eliel. Obrigado, Mário, pelas informações. Já no ponto final você tem mais dados do trânsito e também das estradas. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, Ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E ontem tivemos um jogo emocionante pela Superliga Feminina de Vôlei. O Minas venceu o Osasco por 3-1. Detalhe, hein? Pro quarto set, Minas venceu por 37-35. Com a vitória, o Minas garantiu vaga para a decisão e vai enfrentar um outro time mineiro, Praia Clube, que eliminou o Flamengo. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Seu Audi novo do jeito que você precisa, com bônus de até R$40 mil na troca do seu carro seminovo, ou 60% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros, ou IPVA 2024 total cortesia. Fale agora com a nossa equipe e leve muito mais atitude para a sua garagem. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no trânsito começa por você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Sexta é dia de oportunidade de bons negócios CBN e neste 19 de abril o News Truck estará na Caoa Cherry, na Avenida Norte Sul 1197 no Cambuí, a partir das 9 horas, com a programação da CBN Campinas ao vivo. Nesta sexta de oportunidades da CBN, aproveite ofertas exclusivas e experimente o que a família Tigo 5X tem de melhor. Oferecimento D21 Motors. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 39 minutos de volta com a Arena CBN. Vocês já ouviram aquela famosa frase, panela velha que faz comida boa? Sim. Opa. O baixinho tá de volta, hein? América Mineiro. América Carioca. Vai jogar a Série A. Giolite Coutinho. Não vai jogar. Não, e o trio? Romário, Romarinho e André Balada. Time sensação, hein? Aos 58 anos, hein? Eu vou acompanhar. Eu vou ser bem sincero. Acho que ele vai bater pênalti só. Eu acho que ele... Mas assim, quando tiver pênalti, né? E aí vai ser 1.001? Quantos gols ele fez? Não, ele fez mais de 1.000, né? Sei não, hein? Ele informa melhor que... Nossa, ele tá não, ele agora, não informa, já é melhor que muito muita cabeça gente. de bagre aí. E outra, ele não está em forma. Mas eu acho que é uma baita de uma jogada de marketing. Eu acho muito injusto quando vocês criticam nitidamente assim o Richarlison e o Yuri Alberto. Acho que a gente não pode comparar, são gerações diferentes. O Romário tem a geração dele e tudo mais. Eu não entendi por que essa comparação do Romário meio fora de forma com o Yuri Alberto, com o Richarlison, eu não entendi. Mas a tudo gente bem. não citou nomes. Não, vocês disseram aqui. Não, desculpa, disseram na reunião de pauta. Eu que trouxe ao ar. Mas sei lá, nossa, que golaço do PSG, hein, velho? 1-1, hein? Virou jogo agora. Paris Saint-Germain empata o jogo, hein? Contra o Barcelona. E o Barcelona com homem a menos ainda, hein? Teve pênalti naquele lance lá ou foi fora da área, Chay? Não foi nada. Foi fora da área, né? Por isso que ele foi expulso. Exatamente. Quem fez o gol foi o Dembélé. Olha aí a torcida do Paris, velho. Olha lá, ó. Time modinha, cabelo, que você cansa de dizer. Não, eu não falei nada. Os ultras. Primavera que é tradição. Não, prima. Não tá impedido, não. Não tá, nenhum dos dois. Olha, foi o segundo. Se é no Brasil, a cabine não quer dar uma olhadinha no lance, ô Klaus, hein? Dá uma olhadinha no lance, Aí que paulada, velho. De primeiro, o goleirão falhou, né? Não pulou, chegou tarde na bola. Virou jogo, hein? 1-1, hein, gente? E lembrando que o Barça venceu o jogo de ida pelo placar de 3-2. 3-2. Então nós estamos agora 4-3. Mais um golzinho pênalti do Paris, né? Não é prorrogação nessa fase? Acho que é pênalti direto, é prorrogação? A prorrogação, se eu fosse responsável pela... Eu gostava da morte súbita. Da morte súbita é legal. É a melhor coisa do mundo, o gol de ouro, né? O Golden Goal, que tirou o Brasil de um monte de Olimpíada aí pra Nigéria, 96, né? Canu, lembra do Canu? Camarões. Ó, se eu fosse... Paraguai também, que não tinha sofrido nenhum gol, perdeu pra França também no Golden Goal. Se eu fosse da FIFA... Eu adoro o Golden Goal, Se eu fosse da FIFA, uma coisa que eu tirava do futebol é a prorrogação. Sabe por quê? Os caras não vão correr mais 30 minutos, um vai dar a vida, o outro vai dar a vida pra conseguir a classificação. Põe pênaltis e vai ser feliz. E a gente mata aquela frase de que futebol se resolve em 90 minutos. Com a prorrogação já não é mais. Já não é mais. Já tira do contexto futebolístico, né? O que você acha do Golden Goal, Cabelo? Você que é um tradicionalista, eu conservador. Eu não gosto, não. Eu respeito, mas eu não gosto, não. Por quê? Porque eu acho que... Não dá chance, não dá chance, não é justo. Por exemplo, o Golden Goal, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores terminaria com 1 minuto, né? 1 minuto. Que o Davidson rouba a bola lá na prorrogação, faz o gol e tumba. Pô, a final de 86, que o senhor sempre critica. Aliás, o Santos já foi campeão na prorrogação. Os meninos na prorrogação da Vila, prorrogação foi 2-2 na prorrogação. 2-2. Na prorrogação. 1-1 no tempo normal e 2-2. Em um dos jogos que deveriam ser usados até hoje como exemplo de arbitragem. O que o árbitro viu que ninguém viu, que isso que era bom. E eu vi naquele outro ângulo que surgiu recentemente que realmente não pegou. Que foi o Carlão que separou, inclusive. Né? Bugrino, né? Bugrino, né? Um dos maiores jogos recentes que a gente teve agora há pouco, né, na atualidade, foi a Copa do Mundo de 2022, final França e Argentina, que na prorrogação teve reviravolta também. A gente tá falando de um universo muito pequeno. Você citou um jogo. Se a gente for pegar as últimas... Vou falar uma verdade pra vocês. Esse jogo do Barcelona e o Paris Saint-Germain é onde?
no Estádio Olímpico de Barcelona. Sabe por quê? Abriram a imagem ali, mostraram uma imagem mais aberta do estádio. Cara, vazio o segundo anel, hein? Não sei se tá interditado. A impressão ali, eu também tinha visto isso, mas a impressão, os caras estão sentados. Mas não, aí não, sabe? Aí eu tô cego, então, pelo amor de Deus. É verdade. Parece que tá vazio, mas estão sentados e tem tipo de uma coluna, faixa, aquelas barras na frente. Não, eu vou ver isso de novo, porque não é possível que eu vi tão errado assim. Porque um jogo de quartas de Champions. Só que tem uma coisa, hoje eu estava ouvindo o PVC pela manhã. Ele disse que esse estádio ele fica meio afastado da cidade, né? Então é mais caro, o ingresso mais caro pode ser uma questão também. Por que não é no Camp Nou? Está em reforma. Tá reformando, né? Vai ser um dos estádios mais modernos do mundo, né? Acompanhando o belíssimo estádio Santiago Bernabéu do Atlético de Madrid. Maravilhoso o estádio. 4h45, tem ouvinte mandando áudio pra gente, Nilson Belisário. Põe aí. Já chega. Boa tarde, pessoal da CBN, Dilson Veríssimo de Campinas. Eu, como bugrino, não posso se esquecer da narração emocionante de André Henning. No jogo Guarani e ABC e Guarani e Asa. Não, acho que foi o Jorge Igor. Acho que foi o Jorge Igor. O canal está certo, mas Jorge Igor. Foi o Jorge Igor. E o Carlão guarda na memória o nome porque é um dos momentos mais emocionantes do esporte, na opinião dele. Cada um chora porque tem saudade. Né? Exatamente, ou por onde, né? 4h45, vai mandando aí. Qual a voz marcante do esporte? 99186-9070. 99186-9070. Meu caro William Cabelo, a Confederação Brasileira de Futebol, a famosa, afamada e aclamada CBF, suspendeu para treinamento Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco e Grêmio. Experiente, hein? André Luiz Schettino, que apitou Atlético Goianiense e Flamengo. E Uri Elino, que apitou Corinthians e Atlético Mineiro. Você chamar os árbitros para um processo de... Não vou dizer que seria uma reciclagem, mas chamar para um processo de correção, vai. Ok, agora você jogar os 3 às frituras, aí não, né? Também não concordo, não. Não. É fácil, é aquela coisa, né? Acorda sempre a história do lado mais fraco. E quando for com o Braulio? Então, e quando for com a senhora Edna? Que já foi. Que já foi, mas mesmo assim... Ontem a gente estava discutindo essa questão de arbitragem, assim, e é um combo, um combo de lambanças. Então tem a questão do VAR, a questão da arbitragem deixar para o VAR decidir, a questão da malandragem dos jogadores. Então é um caldeirão sinistro que forma esse cenário trevoso. Portanto, talvez seria a profissionalização da arbitragem uma saída? Não sei. Porque regra que pega na Europa nem sempre pega no Brasil. Dá a impressão realmente que eles foram, né, punidos. Os bodes expiatórios. Mas acho que alguma coisa teria que ser feita em relação à arbitragem na primeira rodada. Foi uma vergonha. Só que ela não pode ficar nestas punições, é bem verdade. Exatamente. Tem que olhar o combo, tem que, a partir da segunda rodada também, punir os que comprometerem. Porque o que se viu nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi uma vergonha. O que está se vendo, né? Porque o tal do VAR, a maneira como o VAR é operado, a maneira como os árbitros ficam na zona de conforto, é um absurdo. E os jogadores também, né? Não colaboram. Treinadores, ninguém colabora, é um horror. Bom, eu acho que é uma medida, como eu disse no começo do programa, bodes expiatórios, escolheram 3. É algo muito errado, com o profissional que está ali. E 2 destes nomes não eram nomes que figuravam na escala inicial aí, né, do nosso futebol, na escala da Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu não sei, eu acho que é uma coisa muito pesada, acho que a CBF erra muito ao fazer isso, até porque quem está os treinando? Então, o Wilson Luiz Seneme. Não é ele que deveria vir a público e pedir desculpas e tudo mais, e não fritar os 3 árbitros. É a mesma coisa que eu achava de uma grandeza horrível de machismo, quando você falava assim, nós punimos o árbitro, ele vai apitar agora o Brasileiro da Feminino. Acho isso uma maneira desrespeitosa com o próprio esporte e também com o tratamento em si, quando a gente fala de reciclagem, de treinamento e tudo mais. Acho que foi muito errada a decisão da CBF e que coloca o árbitro em xeque. Sim. Por quê, Carlão? Vai chegar a rodada do meio de semana agora, meu velho? Todo mundo vai ficar com medo. Todos os 20 árbitros, hoje, né? os 10 árbitros que vão apitar,
já vão entrar meio receosos em relação à tomada de decisão. Que uma reciclagem tem que ser feita em todas esses setores, todas as esferas, né? Você pegar os treinadores, um processo de educação que não existe, os jogadores, conscientização, o cara que da opera o boleirada, VAR, os árbitros, porque está uma bagunça, ninguém ajuda ninguém. Tá horrível. Enquanto não Mas profissionalizar, não vai. O problema mais grave, Eliel, pra mim, foi que o Schettino apitou o jogo do Flamengo e Atlético Goianiense. No lance do pênalti, aos 54 minutos do segundo tempo, ele não tinha marcado o pênalti. Quem aconselhou a revisão foi o VAR. Wagner Hillway. Sabe? E Wagner Hillway Wagner Hillway. Wagner Hillway. Esse tem história. E o Wagner Hillway foi indicado para apitar Palmeiras Internacional amanhã. Quer dizer, ele não foi suspenso pela revisão que mandou o Schettino fazer e cometer o erro, né? É um prêmio, e né? acabou... É o que a gente diz aqui. O cara faz lambança e é... Cara, eu acho que teve um árbitro só, o árbitro de Palmeiras e alguma coisa, um árbitro novinho, que foi recomendado ele no VAR, ele foi no VAR e falou, não, eu não achei que foi pênalti. São Paulo? Não foi o menino lá? Ele foi, lembra que ele foi no VAR, olhou o VAR e falou, não foi pênalti. Foi um jogo tumultuado também. Não foi o próprio Flávio? Foi o Flávio Rodrigues de Souza. Não foi. Foi Palmeiras agora, Palmeiras e São Paulo, menino novo aí. Foi novinho. Ele foi no VAR, pênalti pro São Paulo. Ele foi lá no VAR, olhou e falou, no Campeonato Paulista. Eu achei que não foi pênalti, ele seguiu com a visão dele. O problema é que a metade dos árbitros, ou talvez mais da metade, não tem... Candançan. Foi o Candançan. Não tem personalidade... Matheus Delgado Candançan. A maior parte dos árbitros não tem personalidade de ir contra o VAR. De chegar lá, olhar e falar, tudo bem, o que você quer que eu veja? Eu vi o lance, pra mim não foi pênalti. O São Paulo fez um escândalo esse dia. Sabe uma coisa que não entra na minha cabeça? Não sei. Antes de começar a Série A, a CBF manda release, os árbitros passaram por... Mudança de regra. Palestra agora nos clubes. Palestra. Curso não sei o que lá. Pré-temporada aqui em Atibaia, sei lá onde. Janiru. Janiru. Indaiatuba não tem condição. Aí o que acontece? Na primeira rodada já vem essa chuva. Uma leva. Mas acho que a gente... Festival de lambanças, né? Mas eu acho que assim, esse assunto até dezembro vai render bastante. Olha lá o artilheiro. Artilheiro dos gols bonitos. Será que... É o horário do Frajola agora. E sabe o que é mais? É o horário do Frajola. O que é mais engraçado? Tá usando camiseta M, mas usa G ali. Mas ele usa G, mas compra M. Ah, não, tá certinho no corpo. Tem mais gente mandando aqui das vozes marcantes, ó. Boa tarde, o campeonato é patrocinado por casas de apostas. 70% dos times são patrocinados por casas de apostas. Suspeitas em cima de suspeitas. Mas, por exemplo, eu acho que as casas de apostas, elas também são vítimas também. Porque, por exemplo, o cara vai lá, igual essa manipulação de resultado, o cara era pra tomar cartão amarelo. Aí um monte de gente faz esquema de aposta, aí a casa de aposta tem que ir lá e pagar os caras, entendeu? Eu não sei, eu acho que... Não sei. Bom, nós estamos com o Ricardo Alves, ele que é do Procon, Direito do Consumidor. Opa! Mas sempre logra êxito, né, cara? Volta triunfal. E assim, são essas coisas da vida que a gente, afinal de contas, é bola de um lado, bola de outro, e é só emoção. Mas sabe um assunto que a gente precisa falar aqui hoje, que é muito mais importante que a arbitragem? É como a Leila tirou o escorpião do bolso. Mas ela não tirou o escorpião do bolso. Não tirou. Mas ela tirou pra pagar por mês, que vai ser caro. Sim. Não, mas a proposta da Leila foi, segundo o que estão veiculando na mídia italiana, porque ele já estava fechado com a Vecchia Senhora. Anderson, né? Felipe Anderson, do Palmeiras. Já estava fechado com a Vecchia Senhora e fechou com outra velha senhora. Já estava praticamente definido, né? Que ele iria para Juventus. Não chega a ser 50% do que os outros times iam dar. Ô, louco. Olha isso. A proposta da Juve é bem baixa. Ele optou pelo Mundial. Isso. Que o Palmeiras vai disputar, que é aquele Mundial grandão. E seleção. E pela seleção brasileira. Que na visão dele, estando no mercado brasileiro, ele tem a oportunidade de ir para a seleção com um time como o Palmeiras. Mas sabe por que a gente precisa destacar esse tipo de negociação? Porque devem ter passado para ela, Felipe Anderson fica sem contrato em julho, hein? A gente pode contratar ele sem gastar. Diferente, por exemplo, do Flamengo, que investe pesado para contratar jogadores. Verdade. Então, aí eu acho que esse tem que ser o mérito. Ela foi num jogador com contrato no fim, o contrato com a Lazio acaba no meio do ano, ela já fez um pré-acordo, em julho ele chega, não vai gastar R$1
pra Lazio. Vai ter que pagar luvas, não, né? tudo bem. Tá jogando um bolão. Bem. Mas, por exemplo, tá jogando bem. Vai tá contratar o cara sem gastar R$1 de negociação, entende? Exato. Não, e eu acho que além de tudo isso que você disse aí, Lupe, uma coisa que me chamou muito a atenção, muito mesmo. Como o Palmeiras conseguiu contratar sem ninguém ficar sabendo. Essa foi jogada de vez. Não vazou. Né, e o Palmeiras não estava negociando desde agora, não. A negociação já vinha há algum tempo. O representante palmeirense que foi lá fechar já tinha ido para a Itália 2 vezes. Eu acho que, para mim, o segredo da contratação do Palmeiras foi o sigilo que o time conseguiu manter. Talvez é o início de uma nova era, um novo modelo de negociação. Exato. Até porque a Ponte faz isso há muito tempo. A diferença é a qualidade, os valores. Não vem, né? A diferença é que o atleta não então, vem. Mas você fala de não revelar, se é no Flamengo, não tem como. Imagina. Não, tá louco, no Flamengo vaza. Mas sabe o que acontece? O Palmeiras perdeu, né? O Cícero, que foi pra CBF. É Cícero, sim, né, sim. O Fábio Chaves? Cícero, né? Cícero Souza. Cícero Souza, que era o homem forte. Amigo do Abel, inclusive. Abel sempre cita ele nas entrevistas, quando conquista um título. E agora ficou muito restrito as informações dentro do Palmeiras. Extremamente. Há profissionais mais, digamos assim, corporativistas do que profissionais do mundo da bola. Exatamente. E esses profissionais corporativistas não têm amizade com a imprensa, sim. Não tem um coleguinha que trabalha na rádio tal, o outro que trabalha no portal tal. Esses caras são mais fechados, visam mais o que? A entidade. Exatamente. O segredo da empresa. Ele não vai tomar cerveja com um amigo dele e conta tudo que... Tô contratando o Felipe Anderson. Aí esse cara já conhece então eu não poderia ser diretor de futebol. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. A família Tigo 5X é a linha de veículos que se destaca pela sua versatilidade e design moderno. Composta por Tigo 5X Pro, Tigo 5X Pro Hybrid Max Drive e Tigo 5X Sport. Essa família oferece alta qualidade para todos os condutores. Faça um test drive e experimente o que a família Tigo 5X tem de melhor. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas, 37059110. Paz no trânsito começa por você. Vem aí a MT Expo 2024, a maior feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina. A feira acontece entre os dias 23 e 26 de abril no São Paulo Expo e o News Truck da CBN Campinas marca presença dia 23. Na abertura do evento, toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto do pavilhão da feira que reúne 400 expositores e os principais fabricantes do setor. Oferecimento MT Expo 2024, de 23 a 26 de abril no São Paulo Expo. Arena CBN. 4 horas e 57 minutos, atenção. Quinta-feira no Arena CBN. Vai avisando pra todo mundo aí que quer ir no jogo do vôlei. O gerente enlouqueceu. Que quer ir no jogo do vôlei e não conseguiu ingresso. Quinta-feira, 5 pares de ingressos e uma camisa do vôlei Renato. Tá certo, 5 pares de ingressos e uma camisa do Renato na quinta-feira aqui na CBN. Manda pra todos os seus grupos aí, pra galera que não conseguiu ingresso. Quinta-feira o negócio vai ser demais, tá bom? Vamos lá então. Abrindo o sarcófago, Antônio Lupe. Vamos prestar atenção no programa aqui, Lupe. Tô vendo a movimentação da empresa. Vamos lá. Som na caixa. Grande, Amelinho. Eu tenho certeza. Eu sei o nome dessa música. Justamente é a primeira estrofe, né? Foi Deus quem fez você. Um belo sucesso. Sucesso de novela, viu, Carlão? Foi essa? Essa foi. Ganhou até festival. Ô, William, vamos lá. Me destaque. Festival da concorrente. Destaca pra gente um jogador do time adversário. O Reginaldo. Reginaldo, conheço. Revelação, hein? Conheço. Que ano foi esse jogo, Chaib? 1982. 82. E aí, Carlão? Aquela cercada, né? 83. E aí, Eliel?
Eu acho que não foi mais que 83. Se o Chave 82, 83, sobrou pra mim 81. Não, eu vou no 1980. Não, você falou 81. Não, 1980. Não, você falou 81. Não, falei, sobrou pra mim. Você falou 81. Ele não vaticinou 81. Eu não falei, sobrou pra mim 81, mas eu vou no 1980. A gente precisa rever. Vamos pra quem tá no YouTube ver a reportagem do jogo. Marco Aurélio colocando na frente para a penetração de Serginho e o gol. Lançamento preciso para a entrada tranquila, totalmente solto do ponteiro esquerdo Serginho. Carlos Mazzola e o gol. Gol do América. É o gol do empate no Moisés Lucarelli. Agora Ponte 1. América 1 no Moisés Lucarelli. Serginho de calcanhar para Osvaldo, boa bola, vai sozinho, centroavante e é pênalti. Aragão não teve dúvida. Ele acompanhava de perto a jogada e viu Osvaldo ser calçado pelo jogador do América. Tudo ok, autorizado de cá, correu, bateu, é gol. Gol da Ponte. De cá, na cobrança do pênalti, ampliando para a alegria da galera ponte pretana. Agora Ponte 2, América de Rio Preto 1 no Moisés Lucarelli. O América parte perigosamente, Petróleo, e é pênalti marcado pelo Aragão. Juninho chegando junto, bater no Moisés Lucarelli. Aragão conversando com os jogadores, deixando tudo em ordem. Autorizado, Rota, bateu e é gol. É gol do América. Rota. Osvaldo não alcançou. Então, o Jota fez esse gol aí, Cabelô. Tá. Que isso, hein? Rota. Fala pra gente que jogo foi esse. Ponte Preta 3, América de Rio Preto 2, Brasileirão 80. Ele ganhou, né? Meio com a ajuda do VAR, né? Também. Mas vamos lá, Ponte Preta de Carlos, Edson, Juninho, Rudinei e Odirley, Humberto, Marco Aurélio de Cá, depois Parraga, Luiz Silvio, depois Tuto, Osvaldo e Serginho. Técnico Zé Duarte. E o América de Rio Preto, Luiz Fernando, Reginaldo, Mauro, Jorge Lima, Demir Gomes, Gerson Andreotti, Rota e Serginho, depois Marcelo, Marinho, Petróleo, depois Cândido de Mazola, técnico Wilson Francisco Alves. Roda na rua! Roda pena! Então eu ganhei, 1980? Tá chato, tá chato. Fica tranquilo, Lupe. Pode fechar pra mim, o meu querido Nilson Belisário? Já fechou? Tinha que ter aposta, obrigado, né? Vai ser revisto. Mas não adianta nada a aposta, não pagam, né? Tem isso também, né? Ô, Chaibe, você honra seus compromissos, né? Com certeza, sou um homem digno. Porra, foi pesado, hein? Eu não vou parafrasear a Vampeta, porque o horário não permite, né? Mas deu no é aquela meio do coisa, cabelo, a gente velho. finge que tal e finge que... Nossa, agora fiquei preocupado, hein? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas é... Uma coisa é a sua palavra, a sua hombridade, o que tá em jogo. É aquele ditado. A outra coisa é outra coisa. O fio do bigode, O fio do bigode não muda, hein? Eu já falei, quando quiser. Mas não tem na agenda. 5 e 3. Valeu. Vamos embora, gente. Vamos embora. Bem o andamento dessa rádio. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br